alguns dias que eu tenho pensado numa palavra e Deus tem me ministrado muito sobre essa canção que a gente tava tocando agora. E Deus me levou a um pensamento sobre a passagem do primeiro milagre de Jesus. Que foi o quê? A transformação da água em vinho. Né? O casamento naquele tempo ele era comemorado e tinha muito vinho. E o vinho celebrava o que? A alegria. E o que acontece? Quando o vinho termina, quando no meio da festa, que durava dias, o vinho termina, o que acontecia? O casamento era amaldiçoado se o vinho terminasse e o casamento ainda estivesse acontecendo. Então o que Jesus fez? Ele foi lá e ele pediu para que trouxessem, naquele tempo eram baldes maiores, mas eles trouxessem alguns baldes para acontecer o quê? Jesus mandou colocar o quê? Uma espécie de caneco na água e levantar. E se eu não me engano, pela palavra foi 2 ou 3 vezes que aconteceu isso. Em uma dessas últimas vezes, quem levantou o caneco provou e disse, é vinho. Ou seja, Deus estava abençoando aquele casamento. Só que o que Deus me fez trazer essa canção e meditar um pouco mais a fundo nisso tudo. É uma palavra que está em Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Se não quiserem, podem só escutar. Não tem problema. Diz assim, o novo e o definitivo vinho. Então chegaram os discípulos de João e lhes perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. E essa palavra, como eu disse, ela tem me ministrado há alguns dias. E o que Deus me fez pesquisar, e eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é um odre. Acho que sim. Não é de barro, é de pele. E eu ficava pensando em casa, aonde que eu vi um odre? Tem vários filmes que a gente vê que as pessoas elas andam com uma espécie de uma garrafinha, né, que ela é pendurada aqui, aí eles pegam, só puxam aqui e tomam, uma garrafinha meio grande. Isso é um odre. Ele é feito de pele de animal. Eu não vou ler tudo o que acontece até virar um odre, né? Mas o que acontece nessa palavra aqui? O odre quando quando ele não tem muito líquido, quando a pessoa não usa muito, ele começa a ressecar. E aí que vem essa palavra, que não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre, quando ele começa, qualquer pele de animal, quando a gente deixa ela no sol secando, ela endurece e ela faz o quê? Às vezes ela se racha, né? E Deus me levou a isso, a pensar o porquê que isso se racha. Que muitas vezes, e nos trazendo pro hoje, muitas vezes a gente deixa as coisas que aconteceram para nos frustrar, a gente deixa acarretar na nossa vida. Por isso que o início dessa canção diz, talvez eu ainda seja um odre velho, que acumula muitas coisas. E o que Deus me fez pensar também é que o que muitas vezes a gente é aquela pessoa que tá ferida, tá machucada, tá distante. Por quê? Porque a gente não quer vir pra perto, como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas para mostrar as nossas feridas. A gente prefere o quê? Deixar a ferida escondida
a gente prefere ficar escondido porque, não, o escondido tá bem melhor para mim. Porque assim ninguém me vê, assim ninguém vai me perguntar o que aconteceu. Só que, um comodismo, só que Deus me levou a fazer isso. A pensar em pessoas e principalmente na minha área, aonde eu tenho ficado escondido. E é algo muito incrível porque eu várias vezes me perguntei para Deus, qual é o meu chamado? Para que eu sirvo? Eu sirvo só para ficar tocando? Eu sirvo só para ministrar? Qual é o meu chamado? E há pouco tempo atrás Deus realmente ele tem me dado no meio, porque ele tem me mostrado qual é o meu chamado. E muitas vezes essa palavra me veio na minha mente. E Deus nos diz hoje, é tempo da gente colocar vinho novo em odres novos. Essa célula de hoje, eu creio que seja mais voltada para isso. Para a gente deixar as coisas velhas no passado e viver um novo. Mas não com um odre velho, mas viver com um odre novo. Aquele odre que é sempre regado pelo Espírito Santo. A gente tem um odre, e o odre está aqui em cima, está no nosso peito. E Deus, ele sempre rega com um vinho, ele sempre rega com um vinho que é o amor, que é a presença e é o Espírito Santo. Então que nessa noite a gente possa ser cheio e trazer esse vinho novo para nossas vidas. Amém?